Fala galera, eu sou Yuri Costa e estou contando no momento para vocês a terceira crônica de Nárnia, o cavalo e seu menino. No último vídeo a gente conheceu o garoto Shasta e o cavalo Bree, que fugiram juntos para o norte rumo às terras de Nárnia. E no caminho acabaram conhecendo a garota Aravis e sua égua Húin. Descobriram que as duas também tinham o mesmo destino e decidiram ir todos juntos para lá. A gente interrompeu bem na parte que a Aravis ia contar a história dela e dizer por que elas estavam fugindo. Pois bem, a Aravis era uma jovem nobre de uma família importante das terras ao sudoeste e após a sua mãe morrer, o seu pai se casou uma segunda vez. Ela e a sua madrasta não se davam muito bem. A mulher queria ver ela bem longe dali, então influenciou a cabeça do pai da garota para que ele arranjasse um casamento para a filha com um velho nobre chamado Ashosta. Após uma noite inteira chorando com a notícia, a garota bolou um plano. Fugiu de casa com a sua égua levando uma adaga e se preparou para o suicídio. Mas quando ela estendeu a faca para se matar, Húin, a sua égua, falou, o que a deixou chocada. O animal então a convenceu de que era melhor procurar um jeito de fugir do que tirar a própria vida. Explicou também que ela era capaz de falar porque ela era de uma terra chamada Nárnia, para além das montanhas no limiar do deserto, bem ao norte dali. E que lá os animais falam e nenhuma jovem é obrigada a se casar. Então voltaram para casa e bolaram um plano para fugir para Nárnia. A garota disse para o pai que iria fazer sacrifícios, como era costume antes dos casamentos, e que a sua serva a acompanharia na manhã seguinte. No entanto, ela drogou o vinho da serva para que ela não conseguisse acordar a tempo. Bem cedo selou Húin, pôs a armadura do irmão e partiu com uma carta falsificada e selada como se fosse do Ashosta. Quando chegaram a uma cidade já a uma certa distância, confiaram a carta ao correio e mandaram para o próprio pai. Como se o pretendente dissesse na carta que ele se encontrou com a Aravis no meio do caminho, onde ela estava fazendo as oferendas dela, e no impulso a tomou para si ali mesmo. E agora ele gostaria de receber a bênção e os dotes do pai da moça numa ocasião oportuna. Assim, Aravis e Húin ganhariam um bom tempo antes que o pai descobrisse tudo e fosse procurá-la. O Shasta não se conformou quando ele descobriu que a serva seria punida e severamente castigada por causa da droga no seu vinho que a impediu de acordar. E também não compreendia muito bem como a Aravis tão nova seria dada em casamento. Mas é que esse era o costume mesmo entre os Tarkans calormanos. O Bree então, em resposta, conta para elas a história dos dois até que eles acabaram se encontrando. E agora eles precisavam cavalgar juntos até Tashbaan, a capital da Calormânia, e pensar numa forma de cruzar a cidade até chegarem nas tumbas do deserto sem que fossem descobertos. Concluíram que a melhor opção seria se disfarçar, se passando por escravos. Os cavalos se sujariam e suas caudas seriam mal cortadas, além de carregarem toda a carga dos dois nos seus lombos. E com cordas, os jovens os conduziriam pela cidade na tentativa de se misturar com a multidão. Caso eles se separassem, eles deviam se encontrar nas tumbas, e quem chegasse primeiro devia esperar os demais. Assim, eles partiram rumo a Tashbaan, a enorme capital da Calormânia. Percorreram um longo caminho até os grandes portões da cidade murada e entraram junto de centenas, talvez até milhares de pessoas, comerciantes e visitantes de todos os tipos e idades. O disfarce até que parecia estar funcionando, mas um guarda deu um tapa na cara do Shasta e uma bronca por ele estar fazendo de burro de carga o cavalo de sela do patrão. Foram seguindo pelas ruas guiados por Bree, que ia levemente indicando com o focinho para qual caminho eles deviam seguir. Só que eles iam andando lentamente porque eles eram apertados o tempo todo por uma enorme multidão. Além de tudo, toda hora que alguém importante ia passar, todos eles tinham que se apertar e se aglomerar no canto do muro para que a nobreza passasse carregada em liteiras. Numa dessas vezes, o Shasta acabou sendo empurrado pela multidão e acabou ficando um pouco distante do Bree. Só que os nobres que vinham pela rua dessa vez não eram como os demais. Eles eram reis e rainhas de Nárnia, muito diferentes dos calormanos, tanto fisicamente como na maneira de se portar e de se vestir. Quando eles viram o Shasta, eles o confundiram com o garoto que eles estavam procurando, pegaram ele pela mão e o levaram com eles, separando-o do Bree, da Húin e da Aravis. O Shasta não disse nada porque ele tinha medo de contar e acabar trazendo problema também para os outros três. Então ele foi levado pelos narnianos até a casa onde eles eram hóspedes. E eles tratavam Shasta por Príncipe Corim. Aparentemente eles estavam
estavam confundindo o garoto com um príncipe da Arquelândia e estavam aflitos pelo fato dele ter fugido na noite anterior. O Shasta estava assustado com a separação, mas ele não conseguia evitar de se sentir bem na presença deles, porque pela primeira vez, humanos estavam sendo dóceis e corteses com ele. E havia alguns seres que ele nunca havia visto antes, como um fauno, 2 anões e um corvo enorme falante. Na corte ele ouviu a conversa entre a realeza, que pareciam se chamar Susana e Edmundo, rei e rainha em Nárnia, porém irmãos, o que parecia um pouco estranho para ele. Conversavam então sobre Susana querer ou não se casar com Rabadash, um príncipe calormano. Eles estavam ali conhecendo a cidade do príncipe já há algumas semanas, e Susana, embora encantada com Rabadash enquanto ele fora hóspede em Nárnia, parecia ter mudado de ideia agora que o via em sua própria terra. O irmão aprovava a decisão de Susana, também não gostava do tal Rabadash, e a irmã sugeriu então que partissem de volta para Nárnia hoje mesmo. No entanto, Edmundo parecia preocupado com alguma coisa. Verificando se ninguém os espiava, revelou o que tanto temia. E você só vai saber o que ele temia na semana que vem aqui numa Ponte pra Nárnia. Ah, e não esquece de deixar o like no vídeo e de compartilhar. E comenta aí embaixo o que você tá achando da história. Pro norte, pra Nárnia e até a próxima.